Olá, tudo bem? Professor Cristiano aqui falando com vocês. Nós estamos aqui com um assunto bem legal. Nós estamos aqui falando sobre gráficos e tabelas que envolvem no Enem. São conteúdos que caem ali, gente, recorrente. Toda prova do Enem tem gráficos e tabelas. E isso em todas as disciplinas, física, biologia, química, dentre outras. Tem gráficos e tabelas. Um dos gráficos e tabelas que mais caem são os gráficos de setores, ou chamados gráficos de pizza, ok? Nós podemos pensar esses gráficos como? Em assunto relacionado ao desmatamento da Amazônia, ok? Ao crescimento ou decrescimento desse desmatamento, certo? Então nós temos aqui como exemplo para vocês de 2024 a 2025. Então nós temos aqui, um crescimento do desmatamento de 40%, essa parte azul, para 2025 ele foi para 52%. Então qual que é a porcentagem aí de aumento desse desmatamento? Como que nós vamos estar resolvendo isso aí? Regrinha de 3, a gente resolve muitas, mas muitas questões no Enem, pensando que o nosso foco é lá, né, galera? Então vem aqui comigo, como que eu vou estar pensando a respeito disso? Olha só, 40% ele refere-se a tudão de 2024, ou seja, a 100%, não é? Então nós fazemos assim, 40% refere a 100% naquele ano de 2024, ok? Então em 2025 eu não teve um aumento para 52%, certo? Tá, variou de quanto? De 52% para 40%. Não teve uma variação de 52 menos 40 de 12%? Beleza. Então pegamos aqui, 12% equivale ao que eu tenho que ver que cresceu. Beleza? Tá. Como que resolvemos regrinha de 3? Cruzai-vos e multiplicai-vos, ele disse. Então nós cruzamos aqui e multiplicamos, certo? X vezes 40, 40x é igual 100 vezes 12, 1.200. Passamos aqui, x, isso vai ser o quê? 1.200 dividido por 40. Fazemos um corta, 0, 0, corta, corta. 120 dividido por 4, 30. Ou seja, 30% de aumento. Vamos pôr uma setinha para cima aqui, que foi 30% de aumento no quê? Nesse desmatamento aí dessa floresta, ou na queima da floresta, do que o assunto estiver falando com vocês, certo? E se fosse para falar sobre, ao contrário, em vez de ser do aumento, do caso estivesse diminuindo, né? O que aconteceria? Você ia fazer o mesmo raciocínio, só que você ia usar a parte de 60%. Então, era de 60%, ele passou a quanto? Passou a 48%. Faz o mesmo raciocínio, regrinha de 3. Mas, professor Cristiano, e se eu não quiser fazer por regrinha de 3, tem uma outra maneira para mim fazer esse tipo de cálculo? Tem sim. Vem comigo aqui. Olha só, se eu posso fazer, eu estou penando de 40% para 52%, não é? Ok, eu vou dividir os 52 por 40. Vou dividir 52 por 40. E fazendo essa divisão, vou fazer por quê? Virou uma fração, não virou? Tá, vamos simplificar essa fração para simplificar a nossa vida lá no Enem. Olha só, o 52 eu vou dividir por 2 e o 40 eu vou dividir por 2, ok? 52 dividido por 2, 26. 40 dividido por 2, 20. Dá para simplificar, porque na fração, pessoal, nós chegamos sempre na fração irredutível, aquela fração que não dá mais para simplificar, certinho? Vem comigo aqui então. Olha só, continuando a nossa simplificação, vou dividir em cima por 2 e embaixo por 2. 26 dividido por 2 vai dar 13 e 20 dividido por 2, 10. Veja bem, 13 dividido por 10 é 1,3, ok? Esse 1,3, o 1 é a parte inteira e o 0,3 é o que? É o que corresponde ao aumento. Então eu posso escrever isso aqui, 1 mais 0,3. Vou pensar só na parte do aumento, que foi o nosso desmatamento, ok? Então veja bem, 0,3 não é 3 sobre 10? Beleza? 3 sobre 10 nós voltamos no 0,3. Tá, mas para mim colocar isso em porcentagem, porcentagem o próprio nome fala por 100. Porcentagem por 100. Então tem que colocar isso aqui por 100. Mas para me colocar por 100, eu multiplico 10 por quanto?
10 por 10 e em cima também 3 por 10. Aí vai ficar 30%. Ficando 30%, ou seja, 30% de aumento no desmatamento, ou na queima, ou no que o exercício estiver falando conosco. Beleza? Mesmo resultado, maneiras diferentes de calcular, certo? Agora, pessoal, um outro tipo de gráfico que cai é o gráfico de colunas, certo? Gráfico de colunas. Eu tenho aqui, ó, nós podemos falar sobre inscritos no TikTok ou inscritos no que vocês ganham aí no Instagram, certo? Que aumentaram o número de seguidores, que aumentaram nos seus TikTok, no seu Instagram. Posso estar pensando a respeito disso, uma variação de porcentagem de aumento dessas pessoas nas suas redes sociais. Como que nós vamos fazer esse cálculo? Da mesma maneira, olha só, nós temos aqui a coluna de inscritos, que corresponde a 6 mil inscritos, 5 mil inscritos, e o total de meses, ó, janeiro e fevereiro. Então isso está demais no Enem, lembrando que é o nosso foco. Veja bem, então vou montar aqui, 5 mil correspondia a tudão, a 100% dos inscritos que você tinha em janeiro. Então, ok, montando aqui nossa operaçãozinha, 5 mil corresponde a 100% naquele mês de janeiro. Tá, para fevereiro teve um aumento aqui, ó, foi para 6 mil. Então teve uma variação de 6 mil menos 5 mil, de 1.000 pessoas, teve um aumento de 1.000 pessoas, de 1.000 inscritos. Tá, então eu venho aqui e coloco, ó, essa variação de 1.000 pessoas corresponde à taxa de aumento que eu quero descobrir, de quantos por cento que é, beleza? Tá bom, aqui ó, para simplificar a vida, vamos cortar esses 3 zeros aqui com esses 3 zeros, vamos simplificar, beleza? Tá, x vezes 5, como regrinha de 3, cruzai-vos e multiplicai-vos, ele disse. Então, cruzando aqui e multiplicando, 5 vezes x, 5x, 100 vezes 1, 100. Meu x vai ser o quê? 100 dividido por 5, meu x vai ser 20%. Então, teve um aumento de 20% nas suas redes sociais. Mas, professor Cristiano, dá para fazer isso aí daquela outra maneira que o senhor explicou? Sim, dá para fazer da mesma maneira que eu expliquei. Olha só, de 6 para 5, fazemos lá a fraçãozinha, montamos a nossa fraçãozinha, 6 para 5, e dividir 6 por 5. Dividindo 6 por 5 vai dar 1,2. 1 a parte inteira e o 0,2 é o meu aumento. Colocando isso em porcentagem, vai ficar o quê? 20%, ou seja, o mesmo resultado. Dá para fazer assim também, ok? Maneiras diferentes, faz do jeito que você ficar mais tranquilo, do jeito que você sentir mais a calmaria, aquela paz, faça o que seu coração estiver sentindo. Vem comigo aqui que nós vamos estar continuando aqui com o gráfico de barras. Gráfico de barras, pessoal, olha só, esse gráficozinho aqui que nós temos aqui, ó, as características de algo que o exercício vai estar passando para nós, né? E um quantitativo, beleza? Tá bom, olha só, posso dar um exemplo aqui? Sintomas dos 100 pacientes consultados em uma clínica. Nesses sintomas de 100 pacientes, vem aqui as características no gráfico, ó, tosse, dor de cabeça e febre. E a quantidade de pessoas que foram consultadas. Tosse, 45 pessoas, dor de cabeça, 35 pessoas, febre, 20 pessoas. Mas, professor Cristiano, como pode cair isso aí no Enem para nós? Pode cair em probabilidade. O Enem ama probabilidade, ama estatística, ama análise combinatória. Então, isso aqui vai estar em forma de probabilidade para você. Pode estar caindo assim, ó. Qual a probabilidade de sair um paciente com tosse e febre? E nós sabemos que probabilidade é o quê? É um evento, algo que vai acontecer ou que pode acontecer, dividido por o quê? Por um espaço amostral, ou seja, todos os possíveis resultados. Vem comigo então. Se eu sei que probabilidade é o evento sobre o espaço amostral, qual é o meu evento, pessoal? Isso! O meu evento é ter tosse e febre. Então aqui nós vamos fazer a parte de soma. O que é a soma?
A soma, pessoal, é o seguinte, o ou na matemática é a união, conjunto, juntar todo mundo, somar todo mundo. Então eu vou somar quantos tem tosse e quantos tem febre. Então essa probabilidade então vai ser tosse mais febre, 45 mais 35, 80. E o total de quantas pessoas? Um total de 100 pessoas. Total de 100 pessoas que foram consultadas, 80%. Aqui já está falando o nosso resultado. 80%. Tá, mas no Enem também pode estar caindo esse 80% em forma de, nos nossos resultados, em forma de número decimal. Em forma de número decimal, se eu cortar esse 0 com 0, vai sobrar 8 décimos, não é? Que é a mesma coisa que 0,8. Pode ter o resultado também em forma de número decimal. Mas também o Enem pode deixar a resposta como forma de fração, galera. Mas como em forma de fração, professor Cristiano? Na seguinte forma, eu tenho aqui, já cortamos o zero, sobrou 8 décimos, não é? Então essa probabilidade aqui, ó, de 8 décimos, eu simplificar o número 8, simplificar por 2 e simplificar o 10 por 2. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. 4 quintos. Então, seria uma terceira forma que poderia ter a sua resposta lá. Então, sempre fica de olho. Quando vai olhar a sua resposta, dá uma olhadinha nas alternativas para ver o que ele está pedindo como resposta. Ou ele pode estar pedindo como porcentagem, ou ele pode estar pedindo como número decimal, ou ele pode estar pedindo em forma de fração. Mais usado, porcentagem e fração. Ok? Mas não é que número decimal não possa ter. Vai da banca que está elaborando a prova. Vem comigo aqui, que agora nós vamos estar falando sobre gráfico de tabela. Gráfico de tabela, pessoal, é um clássico da prova. É o clássico gráfico de tabelas. Olha só, como é a melhor maneira de explicar esse gráfico de tabela para vocês? Qual o melhor preço por litro numa tabelinha que eu tenho aqui a respeito que fala sobre tipos de refrigerante, refrigerante por litro e preço. Olha só, garrafa, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Refrigerante por litro, 0,5, 1, 1,5, 2 e assim. Segue. O preço, 0,68, 0,88, 1,08, 1,68 e 2,58. Como que eu vou pensar melhor fazer esse exercício? Cristiano, se eu dividir o 68, 0,68 por 0,5, beleza, você vai fazer todos, você vai chegar. Mas nós podemos fazer isso mais rápido. Como assim? Se liga aqui comigo. Vem comigo aqui, pessoal. Se eu pegar aqui, ó, se eu já tenho o tipo 2, que 1 litro corresponde a 0,88, vamos acreditar, vamos ter fé. Eu sei que não é isso, mas lá no imaginário, tá? Então, beleza, 1 litro corresponde a 0,88. Então, 1 litro corresponde a 88 centavos, ok? Então, vem aqui comigo. O 0,5, eu vou transformar ele em litro. Eu vou multiplicar por 2. Multiplicando 0,5 por 2, vai dar 1 litro. E ele vai corresponder ao quê? O 0,68 eu vou multiplicar por 2 também. Multiplicando 0,68 por 2, vai dar 16... 1,36. Ok? Tá. Agora eu tenho aqui, ó, tipo 3, 1,5 litro. Se eu multiplicar o tipo 3 por 2, ele vai nos dar aqui 3 litros. 3 litros. E multiplicar 1,08 por 2, ele vai dar aqui pra gente 2,16, certo? Ok. Aqui, 2 litros. Você quer 2 litros? Eu já vou dividir por 2. O 2 litros eu divido por 2. 2 litros dividido por 2, ele vai me dar aqui, ó, 1 litro. Ele vai corresponder 1,68, eu também divido por 2. Então vai dar 0,84. Voltando aqui em cima, como nós chegamos em 3 litros, eu vou dividir por 3, ok? Eu vou dividir por 3 para me dar o preço do litro. Então, dividindo 3 litros por 3, ele vai me dar o preço de 1 litro. E 2,16 dividido por 3, ou 216 dividido por 3, vai dar 0,72. Beleza, então o tipo 3 aqui, 0,72. E o tipo 5, ele deu aqui 3 litros, então eu já vou dividir por 3, certo? Dividindo por 3 aqui e divido aqui também por 3.
Dividindo por 3, 1 litro, ele vai corresponder quanto? 2,58 ou 258. Dividido por 3 vai dar 0,86. Então, qual que é o menor preço por litro? Então, se a gente observar o menor preço por litro, pessoal, vai dar o quê? O tipo 3, com 72 centavos por litro. Então, o tipo 3 aqui seria a nossa resposta certa. Beleza? E agora, para a gente finalizar tudo aquilo que nós vimos nessa aula, tudo que foi passado para vocês, vamos finalizar com um exercício que caiu, ó, cheirinho de fresquinho, hein? Enem 2024. Vem comigo aqui, pessoal. No Enem 2024, ele fala o seguinte: 2 objetos metálicos, ambos com temperatura inicial igual a 10 graus Celsius, são aquecidos. Sabe-se que em um determinado intervalo de tempo, a temperatura Y1 aumentou em 20 graus Celsius. Nesse mesmo intervalo de tempo, a temperatura Y2 em graus Celsius aumentou quanto? Então aí tem as alternativas lá, a gente vai observar o seguinte, olha só, tempo, temperatura Y em graus Celsius. Se a gente observar aqui, ó, olha só, ele saiu aqui da temperatura de 10 graus quando o tempo era de 0 segundos, beleza? Então 0 segundos, a temperatura era de 10 graus. Ok, ele falou que essa temperatura, ela aumentou 20 graus, tá? Disse aqui, ó, que a temperatura Y1 aumentou em 20 graus. Beleza, essa temperatura aumentando em 20 graus, 10 mais 20, 30. Ela passou aqui para 30 graus, certo? 30 graus aqui, então ele ficou aqui no tempo de quanto? Olha só, no tempo de 10 segundos, certo? No tempo de 10 segundos. Ok, pessoal. Então, como ele pediu aqui, ó, nesse mesmo intervalo de tempo, no tempo de quanto? No tempo de 10 segundos. A temperatura Y2 aumentou de quanto? Se você observar no tempo aqui de 10 segundos, a temperatura saiu do 0. No tempo de 10 segundos, ela veio para 15. Então, ela aumentou em quantos graus? 15 menos 10, 5 graus. 5 graus Celsius. Tipo de exercício tranquilinho, rapidinho, sem fazer conta, só leitura de gráfico, ok? Espero ter ajudado vocês, né, com essa aula a respeito de gráficos e tabelas, beleza? Qualquer dúvida, chama!